Antes de avançarmos com mais detalhes sobre a utilização do Razor e a criação de web pages em ASP.NET, achei por bem que seria a altura para mostrar alguns detalhes sobre os projetos que criamos em Visual Studio no que diz respeito às web pages. Antes de avançarmos com mais aprendizagens sobre a criação de websites com ASP.NET, achei que seria a altura ideal para falar um pouco sobre alguns detalhes que acontecem quando nós estamos a criar o nosso projeto no Visual Studio. O que vai acontecer é que sempre que nós estamos a acrescentar conteúdos à nossa página web, a determinada altura o próprio Visual Studio vai acrescentar também um conjunto de pastas e de ficheiros que poderão criar alguma confusão para quem se está a iniciar neste tipo de desenvolvimento. Para isso vamos então criar aqui um novo projeto. Vamos criar aqui um novo website, neste caso File, New, Website, e vamos lhe chamar aqui mais detalhes. Ou, por exemplo, só detalhes. Pode ficar assim. Vamos criar um ASP.NET Empty Website. Vamos clicar em OK. E o que vai acontecer então é que, de uma forma muito simples, o nosso Visual Studio vai criar então aqui o fecheiro do nosso website e o fecheiro web.config. Já verificamos que o fecheiro web.config contém logo ao início aquilo que se chama a Target Framework, isto é, qual é a versão da Net Framework para a qual o nosso website vai ser criado. E nós não temos muita necessidade de estar aqui a alterar informações neste espaço, uma vez que será o próprio Visual Studio que irá acrescentar informações à medida do que for necessário. O que vai acontecer agora é o seguinte: nós vamos acrescentar itens ao nosso projeto. Eu tomei a iniciativa, antes de iniciar este vídeo, de acrescentar aqui esta pequena tecla, e eu vou mostrar como fazê-lo, que nos permite de imediato abrir este quadro que nos permite adicionar conteúdos ao nosso projeto. Ora, na maior parte dos casos de origem, o Visual Studio não coloca aqui este ícone. Facilmente o poderão adicionar da seguinte forma: bastará clicar aqui em Standard Toolbar Options, depois em Add or Remove Buttons, e vão ter aqui esta opção inativa. E reparem, por isso é que ela não aparece ali daquele lado. Eu vou, no entanto, torná-la ativa para ser mais rápido o acesso àquele quadro. Vamos clicar aqui fora e vamos começar por adicionar uma simples página HTML para verificar o que é que o Visual Studio faz com o nosso projeto. Vamos clicar aqui, vamos selecionar HTML Page e vamos lhe colocar aqui o nome Primeira. Okay? Vamos clicar ali e OK. É criada então uma página HTML com a sua estrutura base, contém ali a sua declaração inicial, depois a estrutura HTML, o head e o body. Como podem reparar aqui deste lado, apenas foi adicionado então o termo primeira.html e não foi acrescentado qualquer tipo de informação adicional. Isto porquê? Porque como o Visual Studio não interpretou que este projeto, por enquanto, tenha ficheiros de tecnologia ASP.NET, ele não teve a necessidade de acrescentar qualquer outro tipo de informação. No entanto, isso mesmo não vai acontecer quando nós colocarmos aqui outro tipo de ficheiros que funcionam com a sintaxe Razor. Ora, vamos primeiro colocar aqui um parágrafo e vamos chamar assim página exclusivamente em HTML. Okay? E se nós agora testarmos aqui esta nossa página, nós vamos ter a ocasião de verificar então que aqui ela vai aparecer então página exclusivamente em HTML. E depois já vamos falar no final do vídeo sobre esta designação que ali está. Vamos baixar aqui o nosso browser e vamos fazer agora o seguinte: vamos acrescentar ao nosso projeto uma página com a tecnologia Razor V3. Para isso vamos clicar novamente aqui neste item e vamos encontrar aqui vários tipos de páginas ou de ficheiros relacionados com a tecnologia Razor V3. O que nos vai interessar agora é a Web Page Razor V3 e a Empty Page Razor V3. A diferença que existe entre estes dois tipos de ficheiros é a seguinte: enquanto o Empty Page vai-me colocar apenas aqui no meu projeto um ficheiro que contém apenas aquelas tags do hat e as chavetas para eu poder escrever código Razor. Reparem, eu vou escolher aqui a segunda, okay? Porque tenho ali a primeira que é HTML. Vamos colocar aqui em head, e o que vai acontecer então é que depois de alguns instantes o Visual Studio vai acrescentar não só a nossa página que quisermos, e cá está ela, neste caso é apenas um espaço com um bloco para introduzirmos código de C#,
mas foi acrescentar aqui um conjunto de outras informações sobre as quais eu já vou falar. Vou apenas acrescentar aqui uma terceira página, que vai ser também do tipo CSS-HTML, com a tecnologia Razor, mas que vai ser uma Web Page Razor V3. O que vai acontecer aqui então, vamos colocar aqui terceira, adicionar, e reparem o que é que ele fez. Simplesmente adicionou uma página com a mesma estrutura do código HTML, ok? Cá está, vamos colocar aqui até por uma certa ordem. Vamos colocar aqui a segunda, portanto, temos a primeira que é HTML puro, e por isso tem extensão HTML. Temos a segunda que é uma página Razor, que apenas contém ali o bloco para inserirmos código C#, e temos a terceira que é também uma página Razor, mas uma web page. E neste caso, ela permite criar aqui quer o código HTML, quer também inserir código C# através da sintaxe Razor. O que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Vou copiar esta estrutura toda e vou colá-la aqui a seguir este espaço. Da mesma forma que posso pegar em tudo isto que aqui está, chegar aqui e colocar no início. E desta forma temos aqui duas páginas que, apesar de terem sido criadas de forma diferente, aqui no quadro dos itens, têm agora um conjunto de características muito iguais. Vamos muito rapidamente colocar aqui, por exemplo, var nome, que é igual a página, ou melhor, vamos colocar segunda página, ok? E vamos colocar aqui um parágrafo, apenas simplesmente com a expressão do nome, ok? Vamos fazer exatamente a mesma coisa daquele lado, vamos colocar var, podemos utilizar var ou string, não há qualquer problema. Var nome é igual a página 3, okay? Neste caso, terceira página, e vamos colocar aqui o parágrafo também com a mesma circunstância que nós colocamos na página 2. Neste caso, vamos colocar aqui nome. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, vamos aqui testar para ver se está a funcionar corretamente a página 3 e vamos aqui aguardar alguns instantes e cá está, terceira página. Tudo muito bem. Ora bom, o que acontece agora é o seguinte, nós temos aqui 3 páginas e temos aqui um conjunto de muita informação. Temos uma página HTML, temos uma segunda página, uma terceira página, mas foi acrescentado automaticamente pelo Visual Studio este ficheiro packages.config e também uma pasta bin. Vamos falar em primeiro lugar do ficheiro packages.config. Nós não teremos, na maior parte das circunstâncias, qualquer necessidade de mexer no interior deste ficheiro. Este ficheiro é um ficheiro de tecnologia XML que contém esta informação sobre aquilo que se designam por packages. Ora, este ficheiro é acrescentado automaticamente pelo Visual Studio ao nosso projeto para controlar o conjunto de pacotes que estão instalados no nosso website. Isto tem diretamente a ver com um sistema de instalação de pacotes chamado NuGet, e que nós podemos encontrar aqui deste lado. Reparem, quando nós vamos aqui a Tools, temos aqui o NuGet Package Manager. E depois temos aqui a opção Manage NuGet Packages for Solution. Ora, o que é que isto pode permitir? Já vamos ver como é que isto funciona. Se nós queremos acrescentar algum tipo de tecnologia adicional ao nosso projeto, nomeadamente, por exemplo, qualquer coisa como Bootstrap, jQuery ou AngularJS, que são frameworks, por exemplo, no caso do Bootstrap, uma framework de CSS, ou no caso do jQuery e do AngularJS, são frameworks de JavaScript. Se nós quisermos acrescentar essas funcionalidades ao nosso projeto, nós poderemos utilizar esse sistema do NuGet para ir buscar automaticamente à internet a versão mais recente desse tipo de informação ou de framework. E para isso nós podemos adicioná-los da seguinte forma. Vamos aqui a Tools, NuGet Package Manager e vamos clicar aqui em Manage NuGet Packages for Solution. Quando clicamos aqui vai abrir um quadro que nos vai mostrar quais são os pacotes que já estão instalados na nossa solução e que neste caso correspondem então à informação que nós temos aqui no packages.config. Reparem, temos Microsoft ASP Razor, ASP.NET Web Pages e Microsoft Web Infrastructure. Ora, se nós regressarmos aqui ao NuGet, cá estão as 3 referências aos pacotes que estão instalados para que o nosso website possa funcionar em pleno. No entanto, se eu quiser acrescentar a qualquer altura, por exemplo, o Bootstrap, eu posso clicar aqui em Browse e automaticamente através da internet vai-me ser apresentada a lista de recursos que eu posso acrescentar à minha página web.
E temos, por exemplo, aqui o Bootstrap, que eu poderia simplesmente selecionar e depois escolher se quero adicionar aos nossos projetos. Neste caso eu posso adicionar aqui ao projeto detalhes e teria aqui a possibilidade de colocar aqui e instalar. E reparem que ele vai buscar a versão mais atual. Eu posso selecionar uma versão anterior desta framework. Não vamos estar a explorar agora neste momento o Bootstrap, nem o jQuery, nem o WebGriz, nada do género. Apenas queria mostrar que de facto existe aqui o Nugget e é um sistema de instalação de frameworks adicionais ou pacotes adicionais para podermos utilizar no nosso projeto. Quero então dizer com isto que este ficheiro packages.config tem como principal funcionalidade, dentro do próprio sistema do Visual Studio, controlar os pacotes que estão instalados através do Nugget. Muito rapidamente vamos também referir o seguinte: o que é, afinal de contas, esta pasta bin e o que é que ela contém? A pasta bin é uma pasta especial dentro do projeto que nós criamos, porque vai conter um conjunto de bibliotecas de funções, que são chamadas os assemblies, e os assemblies têm como principal funcionalidade criar a base de sustentação para a execução da nossa página web. E se nós clicarmos aqui e abrirmos este espaço, vamos verificar que temos aqui várias DLLs. Todas estas DLLs são então acrescentadas pelo Visual Studio de uma forma automática para que estejam criadas as condições para que quando nós pegarmos no nosso website e o colocarmos num servidor que esteja preparado para ler ASP.NET, ele rapidamente tenha a tecnologia necessária e de base para poder interpretar o nosso código. E neste caso estamos a falar da criação de web pages com o Razor e por isso mesmo temos aqui algumas informações relacionadas com o Razor. Temos aqui, por exemplo, esta que diz web.helpers, que tem a ver com um mecanismo que nós podemos utilizar para a criação de websites, acrescentando funcionalidade e que iremos ver de forma superficial mais à frente, não neste vídeo, mas nos vídeos mais à frente. Mas, de qualquer das formas, na esmagadora maioria dos casos, estes assemblies que aqui estão não são supostamente para ser acedidos diretamente pelo nosso código, mas sim para criar as funcionalidades de base que permitem que a nossa página web possa funcionar de forma plena. Para finalizar este vídeo, vamos aqui explicar um outro conceito que também pode ser importante e que é o seguinte: sempre que nós testamos uma das nossas páginas, por exemplo a terceira página, vamos executá-la aqui no Google Chrome, vamos fazer aqui o Google Chrome e a página aparece. O que nós detectamos então aqui no endereço da nossa página é que temos a página terceira.cshtml. E temos aqui, antes disso, temos localhost e depois um número de porta. Ora, o localhost é uma versão temporária de um servidor que o próprio Visual Studio cria e que é um servidor web, o Internet Services, e o que é que acontece neste caso? Ele vai criar aqui um servidor chamado localhost, que é um hospedeiro local e com uma porta para podermos ver a nossa página web. Esta porta vai poder variar de projeto para projeto. Agora, imaginem o seguinte: se nós queremos ver a nossa página como se fosse, por exemplo, um www.google.com, okay? Neste caso concreto, a nossa página web não está localizada numa estrutura www, mas sim no localhost. Ora, então teríamos que colocar aqui localhost e depois temos aqui então a localização da nossa página. No entanto, se neste momento nós testarmos esta localização, o que vai acontecer é isto. Isto é, vai ser chamada a raiz do nosso site e não vai ser permitido ver quais são os ficheiros que lá estão alojados. A forma de nós podermos resolver isso, no caso das web pages, é a seguinte: bastará alterar aqui vamos experimentar, vamos alterar aqui a segunda para index.html, ou neste caso index.cshtml. Em algumas circunstâncias nós poderíamos fazer aqui, e depois iremos ver isso quando falarmos sobre web forms, etc., que nós podíamos clicar por cima da página e fazer aqui Set as Startup Page. Nós podemos fazer isso, mas neste caso concreto não iria ter qualquer influência. Vamos agora verificar o seguinte: se eu agora gravar tudo isto e regressar à minha página web, reparem que temos aqui o IIS, ou neste caso o sistema, o servidor web criado automaticamente pelo Visual Studio, não nos permite verificar então qual é a página, ou não consegue identificar qual é a página por defeito. Vamos aqui experimentar novamente e reparem como ele automaticamente foi abrir a segunda página. Porquê? Porque eu defini a segunda página com o mesmo critério que é utilizado para as páginas escritas pura e simplesmente em HTML. Neste caso, definia com o nome index, é um standard da indústria e, por conseguinte,
a nossa página web foi carregada. No próximo vídeo vamos continuar a explorar a sintaxe Razor, vamos continuar a introduzir mais alguns conceitos sobre a tecnologia ASP.NET, mas vamos também começar a misturar tudo isto. Porquê? Porque a determinada altura nós não vamos estar só exclusivamente a trabalhar com HTML e com C#. Vamos ter que acrescentar Cascading Style Sheets, vamos ter que acrescentar outro tipo de recursos. E eu vou aproveitando sempre estes vídeos para, de uma forma crescente, irmos habituando a nossa mente à utilização de diferentes tipos de ficheiros embebidos nos nossos projetos, porque são eles que nos vão criar as soluções que pretendemos. E, por conseguinte, vamos criar pequenos exemplos, tirando partido dos poucos conhecimentos que ainda temos da utilização do Razor, vamos aproveitar esses projetos para ir acrescentando mais alguns conhecimentos, mas vamos começar a criar algo que seja realmente palpável.